creo que nos va a ayudar muchísimo. Hablabas de enfoque del documental, Raúl, tú como director y como hombre, ¿cómo te planteaste el documental que tiene una perspectiva feminista y de género, bueno, evidente? Yo desde que me operé, pues bueno, estoy mucho mejor, todo más claro, sí. Me siento muy diferente como hombre. Es que como hombre queda rarísimo. Bueno, a mí lo que me gustaría es saber qué les parece aquí a ellas, ¿no? La película. Yo sé que yo sí no la he visto, pero Dama y Beth no han visto la película. Creo que es mejor que nos digan qué les parece, ¿no? Porque para nosotros sí que era un gran reto como hombre, como dices, y como director, bueno, hacer algo distinto, ¿no? Tratar de mirar esta realidad con ojos nuevos y, bueno, de arriesgar, ¿no? Y tratar de provocar y tratar de poner la música como motor de esta película, contar esta realidad que sabemos que, bueno, que acecha a la mujer mozambicana, pero también a la mujer catalana, española y en todo el mundo, ¿no? Queremos una realidad mundial y quizás es cierto que, bueno, conocemos bien Mozambique, sobre todo Iván, Medicus. Desde aquí quiero agradecer también la nueva oportunidad por parte de Iván y de Medicus de contar una historia tan bonita, tan interesante, gracias a nuestras protagonistas, que todavía no me creo que estén aquí, me parece un puntazo, ¿no? Que estéis las tres aquí presentando la película y defendiéndola, espero. Y bueno, pues no sé, vamos a ver qué les parece aquí a las muchachas, ¿no? Estoy muy orgulloso de haber colaborado con todos vosotros. Como decía Raúl, ¿qué te ha parecido la película? Tú sí que la habías ya visto. ¿Qué te parece? Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Esta película es bastante expresiva y nos fuerza a todos nos a deparar con la realidad, encarar la realidad de las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia y muestra también, muy importante, o papel fundamental que la música tem para poder transmitir mensagens que sejam importantes, que são fundamentais e que, apesar de todas as campanhas que nós tenhamos querido fazer e que estamos empenhando, estamos fazendo, la mensaje, la capacidad de la música es exatamente esa, que transforma y manda y faz con que nos apercebamos de mensajes que si una persona viene dizer, tú tienes que cambiar, la respuesta es, ¿por qué yo? ¿No es? Pero la música va creciendo fuerza a todos nós, ouvindo uma vez, e pela melodia, e depois também pela mensagem, e como tu disseste muito bem, eu sou uma mulher poderosa. Então, todas nós, as mulheres, temos que acreditar de uma maneira muito inata, e saber que eu tenho direito à vida, eu tenho direitos nessa vida, tanto como um homem. Não há uma maneira de dizer que porque eu sou um homem e eu sou uma mulher, eu não tenho direito. O oxigênio é o mesmo. O sangue que nós temos é vermelho. O leite que todos nós tomamos quando niños, não é? É branco, não é? Todos nós. E então, por que para o resto da minha vida eu tenho que estar marcada porque eu sou uma mulher? E no momento, como também a película mostra, quando o homem recebe a mensagem que em vez de um niño, é uma niña. Então, que bueno, eres uma niña, you know? E é assim que isto mostra muito, na verdade, realmente como é que a discriminação que uma mulher começa desde o momento em que ela respira, o primeiro respiro. E a minha luta é para os direitos das mulheres que são vítimas e sobreviventes de violência. Eu acredito que nós, agora, como humanidade, estamos perante uma guerra. É uma guerra dos homens contra as mulheres. Nós temos, exatamente como numa guerra, nós acordamos como mulheres todos os dias. E muitas de nós morrem, porque são agredidas e são mortas. Muitas de nós nos tornamos deficientes, como eu sou, perdi a visão.
mas há muitas outras que não têm as cicatrizes visíveis da violência, mas têm as cicatrizes emocionais. Aquelas que nós não conseguimos ver imediatamente e por isso nós pensamos que não existem. Pero a vida de uma mulher cambia. Cambia. É um segundo, a primeira vez que ela recebe uma pancada, ela se torna vítima de violência. E a maneira como ela encara a vida dali para frente é completamente diferente. E então é por isso que eu digo que nós somos como se fôssemos soldados que retornamos de uma guerra. Então somos um exército de mulheres vítimas e sobreviventes que aumenta a cada dia. Nós começamos como 1, 10, centenas, somos agora centenas, somos milhares e somos milhões de mulheres que somos sobreviventes e que somos vítimas de violência. Então, o mundo tem que parar e pensar: o que é que nós fazemos? Como é que nós cambiamos isso? E como é que nós continuamos a vida a pensar que essas mulheres não são humanas, não têm os mesmos direitos? Pero não quero continuar muito. Josina, que es también claro ejemplo de que la violencia de género no distingue entre clases sociales, es transversal. Gracias. Josina ha hablado del empoderamiento de la mujer y uno de los referentes de mujer empoderada, de mujer independiente, es Dama Dublín. Te transmito la misma pregunta. ¿Qué te ha parecido el documental? Boa noite a todos. Eu vou falar em português devagar para fazer chegar a mensagem. Eu faço hip hop desde 2005. No mesmo ano que terminei a minha licenciatura em Direito em 2004. E depois de terminada a licenciatura, durante 8 meses fui trabalhar na área e comecei a ficar envolvida no mundo do entretenimento. E foi a escolha da minha vida fazer música. Numa primeira fase, posso dizer que foi uma decepção para os meus pais, porque viam em mim uma advogada, alguém que faz 5 anos e depois não exerce, coisa de maluco, para fazer música, que é uma coisa incerta, e principalmente o hip hop, que é um estilo de marginal, de frustrados, pronto. A lista é longa. Mas tem uma frase comum que diz que quem corre por gosto não cansa. E eu gosto do que eu faço. E se existe nesta vida que tem que me satisfazer, sou eu mesma. Se é para eu me sentir realizada, é nas minhas escolhas. E como eu falei, dependendo das consequências, eu vou encarar. E vivi durante muito tempo sendo estigmatizada pela sociedade por ter largado um curso seguro para fazer carreira incerta. Neste percurso, desde 2005, posso dizer até agora, 2019, tive muitos bons momentos. Sou uma artista mundialmente conhecida. Sou uma artista com muitas nomeações, muitos awards, Channel Music Video Awards, MTV, Sound City, Music, Mozambique Music Awards. Tenho muitas nomeações, tenho participações com músicos africanos que eu gosto, de Angola, Nigéria, Tanzânia, Botsuana, África do Sul, Suazilândia, Namíbia. Então, tenho feito o que me dá prazer numa primeira fase. E também tive momentos maus, momentos muito pesados da minha carreira. Há coisas que não gosto de falar, mas falo. Eu não gosto de mais lembranças, não me fazem bem. Mas servem de exemplo e às vezes falo. Eu
quando eu comecei a fazer música, eu era muito fã, sou fã não sei se vocês conhecem Foxy Brown, e Lil Kim, e eu era como elas eram. Aliás, vocês viram os vídeos, eu sou muito, né? Eu gosto de usar, eu gosto de sensualizar, é minha natureza, eu sou assim. E passei a aceitar-me assim, e quem quiser me aceitar assim também vai me aceitar, não mudo mais. Já mudei, já cresci, já amadureci. Mas durante o percurso teve uma situação que eu fui fazer um espetáculo, eu estava grávida, embaraçada, não? Estava grávida, e para quem vive em Maputo, a capital, é uma coisa normal, mulher grávida, assim. Mas eu fui fazer um show grávida, com a barriga fora, com transmissão nacional. Então, quem estava fora de Maputo, no distrito, ver uma mulher grávida, de barriga fora, a cantar, foi um choque. 2007. E sofri muita crítica social. Muita crítica social. Tanta crítica social que eu perdi o bebê. Tive trauma, acabei, pronto, perdi o bebê. Perdi o bebê e perdi credibilidade. E aprendi que a fama que te faz é a fama que te destrói. Mas também aprendi que não importa o que tu faças, sempre vão haver críticos. Então, faz o que tu gostas, porque sempre vão criticar. Foi preciso, se calhar, este momento para eu crescer. Pensei na altura em desistir da música. Os meus pais conversaram. Ou foi um processo de recuperação psicológica, emocional. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida pessoal. Não falaria de carreira, pessoal. O segundo momento mais difícil, e são sempre pessoais, né? Porque carreira, I'm a rapper, eu sou rapper, eu sei como me defender. Mas aspectos pessoais que tocam a família, tocam o sentimento. O segundo momento difícil da minha vida foi quando eu me divorciei. E o meu divórcio foi porque eu quis me divorciar como mulher. Era um casamento que já não me satisfazia. Eu não estava feliz. Nem havia histórico de violência doméstica. É só um processo que não está bem. E eu lembro-me de chorar para minha mãe, a dizer: mãe, eu já não gosto dele. Eu já não gosto dele. Tive que dizer para minha mãe, porque ela não está a perceber. Por que já não está a dar? Não estou a conseguir viver com esta pessoa. Eu, ele, minha mãe, meu pai, não gosto. E meu pai disse para minha mãe, pronto, uma reunião familiar, e nós saímos. E mais tarde a minha mãe disse-me, confidenciou-me, que o meu pai disse para minha mãe: a tua filha está perdida. Divorciei-me. De novo, a sociedade caiu em cima de mim, porque uma mulher não pode querer divórcio. Homem pode, mulher não. Divorciei-me. Vivi de novo a mesma situação da sociedade moçambicana. Encontrei, porque eu tinha encontrado um homem que eu acho que fazia aquilo, ou dava aquilo que eu queria. Aquilo que eu estava à procura. Voltei a casar, tive os meus filhos. Graças a Deus está tudo bem. Aprendi nesta vida, e falo de vida pessoal, acompanhada da minha carreira. E aprendi que, e pronto, tenho filhos, e eu sempre passo essa mensagem para os meus filhos, para os meus fãs, que eu tenho uma legião de fãs, e que eu estava a dizer é que os meus fãs são adolescentes, são meninas dos 14 aos 25, por aí. A maior parte dos meus fãs são essas meninas, que olham para mim como inspiração. E uma das coisas que eu passo a mensagem é que não há que ter medo das tuas decisões. Antes de sermos parte da sociedade, somos pessoas com as nossas opiniões próprias. E é uma coisa que nós temos sempre que ter, ou temos que nos questionar, é o porquê. Dama do Bling faz isso. Por quê? Se não é uma coisa que me convence, se não é um posicionamento, se não é uma forma de estar que a mim me agrada, eu não faço. E muitas das vezes são esses ditames que nos põem contra a sociedade. Eu sou uma mulher empoderada. Eu vivo a minha vida, eu tomo as minhas decisões, independente. Não sou Maria vai com todos.
Não vou no movimento porque todos estão aí. Não faço isso. Eu se faço porque eu quero. E se eu achar que não vou fazer, não. Então essa mensagem que eu passo para as raparigas que tanto me seguem. Mas também tem um aspecto da educação. Porque ser mulher empoderada, também temos que ir buscar algum conhecimento. Temos que buscar argumentos, temos que nos formar, temos que nos capacitar como mulheres para termos os nossos argumentos. Para quando fores pedir um emprego, fores trabalhar no setor público ou privado, e perguntarem por que ela está sentada ali, tu tiras o teu diploma e dizer porque eu mereço, porque eu estudei para estar aqui. Não fiz, ninguém me fez favor. E tem sido esta minha luta, nestes anos todos, trabalhar para a igualdade, para o empoderamento da rapariga, da mulher, lutar contra a desigualdade a nível da educação. Eu advogo a educação para todo o cidadão moçambicano ir à escola, principalmente a rapariga, e trabalhar com as comunidades, mostrar a essas mulheres que elas não podem esperar casamento, não podem esperar emprego, não podem esperar, tem que se empoderar, tem que se capacitar. Sabe trançar, faz tranças, sabe fazer bolinhos, faz bolinhos, vai vender. E esta película mostra um pouco daquilo que eu advogo, a emancipação, o empoderamento, o ser mulher. E foi tão pouco, foram 20 minutos. Podíamos ficar horas, dias, a viver experiências, a contar histórias. Josina tem uma história bonita. Josina é uma das mulheres que é referência no nosso país, pela força e ela, na ação dela. Milhares de mulheres que estavam deitadas conseguiram levantar, abrir a janela, tirar a máscara e dizer, afinal, não, eu também vou denunciar. E temos casos de mulheres a denunciar, porque houve alguém que deu um passo, abriu os caminhos, para nós todas seguirmos e não termos vergonhas. Porque somos vítimas. O agressor é que tem que ter vergonha, não nós. É nós. Pronto, é isso. Muito obrigada. Hablaba Dama Doblin de estigmatización y una de las personas que más sabe sobre el tema es Ivette Nafunza, como abogada y como rapera, que también trabajas con muchos colectivos de jóvenes. ¿Qué te ha parecido el documental? Boa noite a todas e todos. Eu não hablo castelhano, perdona por isso, eu vou falar português. Vou mesmo falar em português e também vou falar assim de forma calma para que a mensagem possa passar para vocês. Primeiro, agradecer pela oportunidade. A película que aqui foi apresentada é aquilo que acontece no nosso cenário moçambicano. Aquilo que aconteceu com a Josina, a luta que a Dama Doblin tem tido, a luta que muitas mulheres também têm tido. Discriminação, como disse a Josina e também como demonstra a película aqui, começa com o nosso primeiro respiro mesmo. Desde a primeira vez que a gente nasce, respira, é menina. Até o momento em que a gente quer ir à escola, até o momento em que a gente quer casar, até ao momento que nós deixamos de estar nesta terra. Acontece assim. E é uma luta que nós temos que continuar. Para mim, esta película, este documentário, significa a luta continua. Já foi feito muito, mas ainda há muito por fazer. Olhando para aquelas que são as nossas realidades e talvez olhando para aquilo que foi um pouco do meu percurso, eu sou primeiro rapeira e depois abogada. Não abogada, depois rapeira, não, como eu disse. Por quê? Porque foi o rap que fez de mim quem eu sou. E quem eu sou não é a doutora Ivette, a professora Ivette, é a pessoa Ivette, a mulher Ivette. E o rap trouxe-me muito de consciencialização. Quem eu sou como mulher, quem eu sou como moçambicana, quem eu sou e como é que eu posso transmitir, como é que eu posso ser uma cidadã melhor. O rap me deu isto. E quando o rap me deu isto, continuei a estudar claramente e entrei para a universidade. E quando entrei para a universidade, eu continuei a fazer rap.
E os meus colegas diziam, mas tu vais ser juíza ou advogada e ser rapista? Bom, eu não via problemas e parece que até hoje não vejo. Na altura eu até dizia isto, eu me tornei a presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da UEM, a faculdade de Direito mais importante e respeitada e mais antiga, e eu estava no topo da liderança da emancipação juvenil. E diziam, mas tu vais reparar enquanto és efetivamente estudante de Direito? Eu dizia, sim. Estranhamente, as pessoas olhavam para mim e viam uma feminista. Eu nunca me considerei feminista até aquela altura. E as pessoas diziam, mas ela é feminista, ela só fala de mulheres, ela só fala isto e aquilo. Iam-me dando estes nomes. Mas no final do dia eu percebi que a melhor coisa que eu fiz na vida e a melhor decisão que eu tomei na vida é dizer sim, eu sou feminista. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque eu me aceitei como mulher que luta por mim, que luta pelas outras e luta por um futuro melhor daquele que é o Moçambique. E quando eu saí da universidade e pus-me a trabalhar, claramente, comecei por trabalhar no direito, eu tomei uma decisão. Eu disse, ou eu gravo o meu álbum, ou eu perco o meu lado rapista para sempre. E o meu lado rapista e o meu lado libertador. E eu gravei um álbum de 20 faixas. Dizia, mas esta mulher fala muito. Ok, falo muito sim, mas eu quero falar tudo. E a minha perspectiva era mesmo tocar na mulher. E eu dizia, e as pessoas perguntavam, porquê, Ivete? Porque o movimento hip-hop é excludente da mulher, exclui, discrimina a mulher. Se nós formos a ver todo aquele percurso da história do hip-hop, as mulheres pouco aparecem, em quantidade são poucas. As mulheres se aparecem dentro de roupas masculinas. Num primeiro momento estou a falar de Queen Latifah, estou a falar mesmo da Lia, estou a falar da Brett e MC Lyte. Num primeiro momento elas apareciam. Então o hip-hop masculinizava as mulheres e nós não tínhamos espaço. E eu tomei isto para mim, eu disse, eu também quero aparecer como uma mulher que fala muito bem, escreve por si só, sou intelectual e represento aquele pouco número de mulheres que existe. E uma coisa eu disse, eu sempre que for aos palcos, vou aos palcos muito mulher. Ou seja, salto alto, batom, saias, para que as pessoas vejam que quem está ali em cima, naquele palco, é uma mulher rapista. E não tenham dúvidas disso. E assim foi, e eu até usava um lema que eu dizia, eu vou ao palco de saias e faço dos microfones as minhas cobaias. Mas era mesmo para dar a entender que eu sou mulher e estou a fazer rap. Participei do movimento de advocacia para a lei da violência doméstica. Claro, recebi muitas críticas, feminista, nunca vais casar. Bom, se não casar é porque eu não quis. Se eu não casar é porque eu não quis. E definitivamente, mesmo no cerco mais curto da música, ao meu nível, a nível dos meus amigos, tive muitas críticas. Não leva a mensagem da mulher, não dá dinheiro, não vende. Leva aquela mensagem que te faz ser, aparecer, etc, etc. E aos poucos eu fui fazendo a minha carreira, lancei um álbum, tenho várias músicas, desde Capulana Hip Hop, desde a música amiga, de várias outras músicas, a música Mulher Heroína, em que eu digo de forma clara, há mais mulheres do que homens no país, mas há menos mulheres do que homens nos postos de trabalho e universidades do país. Outro momento eu também digo de forma clara, dizem que tu é que amaldiçoaste o mundo, tu é que comeste a maçã, tu é que deste a maçã ao Adão, mas ninguém nunca se pergunta, Adão não quis a maçã? Quer dizer, dão a culpa apenas àquela pessoa que dá a maçã e não àquela pessoa que recebeu. Quer dizer, há ali um livre-arbítrio de todos. E é esta a nossa luta e vai continuar.
Eu sou advogada também e trabalhei numa ONG que se chama Associação Moçambicana das Mulheres Carreira Jurídica. Trabalhei como advogada, trabalhei como diretora executiva e tomei uma decisão. Eu vou defender as mulheres que sofrem violência. Trabalho como advogada agora, sênior, e uma coisa que eu digo nos dias de hoje é, independentemente de quem seja, eu sempre vou estar ali para receber um caso de violência doméstica. Os advogados sêniores pegam casos de grandes empresas, os advogados sêniores pegam casos de grandes instituições, de grandes homens de negócios, não pegam esses casos pequenos. Os casos de violência doméstica são para os advogados e estagiários que estão a começar. Eu sou uma das poucas advogadas que pega estes mesmos casos e avança. Por quê? Porque, na realidade, as mulheres não têm muito poder econômico para pagar um advogado. Então, quando nós existimos e damos este apoio, elas têm, efetivamente, um apoio jurídico de qualidade. Então, a nossa luta continua. A Josina não está sozinha, a Dama do Blinde tem companheiras. O rap é um instrumento e nós acreditamos em nós, somos empoderadas, somos fortes e com plateias, instituições, países, governos como os vossos e também com pessoas de boa vontade, eu acredito que esta luta continua. Muchas gracias a los cinco. Abrimos ahora el debate con el público. No sé si... ¿Quién quiere empezar? Levantad la mano y creo que hay un micrófono por aquí entre el público que va a rular. ¿Quién se anima? A ver, ay. Puedo hablar sin micro, me parece. Me encanta el testimonio y me fortalece como mujer y me encanta sentir complicidad con alguien que está tan lejos en distancia y que nos aproxime el ser mujer en lucha a favor de otras mujeres. Me ha encantado la experiencia y vuestro testimonio. La pregunta que os quiero hacer es ¿cómo trabajáis la violencia silenciada cuando la violencia es violencia... ahora no me sale la palabra, me cachis, que alguien me la diga. Psicológica, eso. Antes tú has mencionado un poco. ¿En qué situación está Mozambique, las mujeres de Mozambique que sufren violencia psicológica? ¿Hay avances a ese respecto? ¿Cómo vosotras, las artistas, dais voz a esa violencia que aquí también nos pasa, que está muy silenciada, que cuesta mucho de demostrar? Ya está, no me enrollo. Esta pergunta tem duas respostas, tem duas vertentes da resposta. Uma artística e outra também técnica legal. A violência psicológica é um crime, é um tipo legal de crime dentro da lei da violência doméstica que existe em Moçambique. E a lei da violência doméstica de 2009 é uma lei revolucionária em Moçambique porque fala não só dos crimes, mas também da parte processual dos crimes. Os crimes de violência doméstica em Moçambique são crimes públicos. E sendo um crime público, significa que qualquer pessoa pode submeter uma queixa, não só a vítima, mas também qualquer outra pessoa que sabe, conhece, presenciou, testemunhou aquele ato de violência pode. Então isso significa que se eu sofro calada e alguém sabe do meu sofrimento, este alguém pode levar este processo ao tribunal. 2, este processo no tribunal, mesmo que eu não queira que sou vítima, a partir do momento que a outra pessoa avançou com o processo, eu não tenho o poder de desistir do processo. O processo deve chegar até o fim, devem-se levar
a cabo todas aquelas que são as investigações. Então, é uma forma de nós lutarmos também por esta parte. As mulheres que são silenciadas, às vezes, por falta de poderio econômico, dependência para com seu marido, muitas vezes não falam, mas se nós temos conhecimento, nós podemos queixar. Uma coisa acontece em Moçambique, eu faço. Existe, às vezes, violência na rua. Um casal está a discutir e depois ele começa a bater. Sempre que eu vejo uma situação dessas, a educação que nos dão é não meta a colher. Em conversa de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então você vê aquilo, foge. Mas uma coisa que eu faço é, se eu vejo uma situação dessa, eu estou pronta para intervir. Não intervir em lutar, mas intervir em chamar a atenção ou gravar, porque imediatamente eu posso meter uma queixa porque estou a ver como a mulher está a ser violentada. Então não sei se a dama vai querer falar sobre a parte artística. Mulheres que passam pela violência, esta que é psicológica, algumas nem se apercebem, porque crescem neste ambiente de ser mulher menosprezada ou diminuída desde a sua infância. E então assume aquilo como natural. Se já desde miúda sente que o tratamento que os pais ou a sociedade dá ao seu irmão é diferente do tratamento que ela tem. E se ela vai crescendo com este sentimento, quando chega a altura de ir para o lar e sofre a violência psicológica, ela nem se apercebe. Um exemplo muito simples, eu tenho quase 40 anos. Esqueceram, esquece isso. E converso com miúdas, fãs de 23, 27, que sofrem violência psicológica. Marido que sai sexta, volta segunda. E eu pergunto, você tão nova assim, criança, passa por isso? Nunca eu na minha vida ia aceitar isso. E já tenho quase 40. Não sei se há idade para uma mulher aguentar isso, mas 23 anos é muito cedo. E ela não se apercebe que é violência, acha que é homem. Porque a mãe diz, não, filha, esquece, é homem. Ah, homem é assim, filha, há de voltar. A sogra diz a mesma coisa. Disse aquela senhora, temos que o quê? Pacientar. O lar é pacientar, paciência. Mas e essa mulher não fica perturbada. Então, do lado musical, eu tenho uma música que eu fiz em 2000, já foi há muito tempo, e nem levei para este lado da violência psicológica, que é casar com outra. Que é uma mulher que acorda, recebe uma chamada, e aconteceu há dias, recebe uma chamada de uma amiga, a dizer que, olha, o teu marido está a casar com outra, agora. Então, você que acordou de manhã, engomou o fato, preparou gravata, meia sapato, despediu com beijinho, tchau amor, até logo. O homem sai de casa. Não é violência para essa mulher que... Estão a perceber o grau de trauma. Esta mulher que aguentou esses homens anos e anos a pensar que já constituiu família. Então, e essas mulheres não se apercebem que estão a viver violência psicológica, mas é porque a sociedade já as trata assim desde que elas... Eu tá sopro. A sociedade já as trata assim. E então, é na música que a gente também vai buscar essa... Cantando, exemplificando, explicando. E outro aspecto que funciona muito nas comunidades são as entradas pelas peças teatrais. O teatro, representar situações de violência física e psicológica, dá uma outra abertura às pessoas que estão assistindo e percebem, afinal isso também é violência, afinal não se pode fazer isso. E eu tenho participado de muitos movimentos em que, para penetrar numa sociedade sem cultura, sem educação, sem informação, não consegues com discurso, mas consegues com teatro, através da língua local, os usos e costumes daquela zona. Então, da parte artística, temos esta vantagem de levarmos a mensagem
de forma divertida. As pessoas riem-se, mas a mensagem fica. Muito obrigada. Uma das coisas que Dama de Blim falou agora, que puedo ajudar a explicar, é o que ela disse que nome de sexta a segunda. O que acontece em nossa sociedade é que os homens têm a permissão às sextas, viernes. Às viernes, ao fim do dia, eles saem muito abertamente e deixam sua pareja, sua mulher, e sua família, e vão a um bar, e vão na discoteca, vão e podem, e dormem, acabam vivendo e passando o viernes, o sábado e o domingo, e voltam a domingo ou então lunes pela manhã. E uma mulher é treinada para que quando o marido vuelve, então não tens que questionar. O que tu tens que fazer é dizer: olá, meu marido, como tu estás? E vais preparar a roupa, a água quente para ele tomar banho, vais preparar a comida e pronto, não tens que questionar. Então, esse é um dos aspectos, não é, do que é a violência psicológica, não é? Com que a nossa sociedade, portanto, põe contra uma mulher. Então, o aspecto da violência psicológica é também dupla, porque é um fator de que uma mulher, não é, passa por ela de uma maneira individual, mas existe também as forças da sociedade, não é, que obrigam e que fazem com que então este silêncio seja implementado e seja reforçado de geração em geração, de família em família, e então torna-se exatamente, quer dizer, uma força de grande opressão para as mulheres. Uma coisa muito simples, que demonstra, por exemplo, o abuso e a violação psicológica que acontece em uma mulher, que agora está a mudar, porque há muitas mulheres que têm a coragem de falar. Mas das primeiras coisas que alguns de nós passamos é quando nós decidimos dizer que eu fui agredida e falar publicamente. A primeira questão é: por que ela vem falar isso ao público? Por que a família dela permite que este assunto seja debatido e que seja, portanto, que ela fale sobre este assunto? Porque este não pode ser um assunto de debate público e é uma vergonha para uma mulher sair ao público e dizer que eu fui agredida, eu fui violada. Então, trabalha também como um tampão para as mulheres que têm a coragem e para as mulheres que acreditam, não é? Que isso é uma violação autêntica da identidade de uma mulher. Então, esse é o pero está cambiando com as várias campanhas que estamos fazendo, com os trabalhos que estamos desenvolvendo, né, desenvolvendo. Então, cada vez mais o assunto de violência já é reconhecida como uma violação, portanto, dos direitos íntegros de uma mulher, mas que também é um assunto social, que é um assunto, não é, público e do governo, e que para isso precisam de ser desenvolvidas, portanto, políticas, não é, para que possamos, para podermos transformar isto, mas acima de tudo é necessário criar comportamentos e atitudes que realmente implementem as políticas. Porque uma política, se está no papel, está muito bem, está escrito, não é? Mas a verdade é que quando uma mulher vai a uma polícia, por exemplo, um agente de polícia, e chega lá e diz: eu fui agredida, e eu fui violada, não é? A primeira reação, e o que nós temos estado a trabalhar para mudar, é que os polícias dizem: foi agredida? Então devia estar calada, volta para teu marido. O que tu não hiciste? Ou então, o que tu hiciste? O que tu disseste, não é? O que tu hablaste para provocar esta reação? Então, se uma mulher tem a coragem de aparecer e de dizer e contar
sua história, se a primeira reação é essa, dizer, o que tu disseste? O que tu fizeste? O que estavas vestida? Não é? Que tipo de reação é que tu esperavas pelo teu comportamento? Cria logo uma dúvida que diz, então eu não puedo ser uma pessoa completa e uma pessoa que se expressa e uma pessoa que é autêntica, não é? Porque vem logo desde o início e principalmente em instituições de Estado, portanto, seja a polícia, os agentes de polícia, sejam os agentes de atendimento médico, não é? E depois, infelizmente, também vem através do sistema jurídico, que ainda não está preparado. Mas é sempre que criam, então, uma barreira atrás da outra e outra. E isso é um fenômeno que eu penso que acontece, que acontece no mundo inteiro, não é? Com níveis possíveis de gravidade diferente, porque o papel, por exemplo, cultural, ainda tem uma influência muito, muito grande nas nossas sociedades. Aqui já há um bocadinho mais de conhecimento dos direitos e não tem este papel muito forte que é o papel opressivo, de certa maneira, que alguns aspectos culturais têm. Então, que aqui já tem, as mulheres já têm muito mais capacidade de poderem exigir e irem a estes sítios e exigirem que primeiro elas podem falar, mas a maneira como elas são tratadas também é diferente. Então, eu penso que através destes tipos de conversas que estamos tendo aqui e possivelmente então cooperação que podemos ter das pessoas, não é? Primeiro, uma solidariedade das mulheres que diga, não, eu estou aqui em Espanha e eu puedo. Significa que a mulher em Moçambique também, e nas províncias, e ela também deve. E também começar a criar um sistema, não é, de exigência para que estes direitos então se transformem em práticas e que realmente se transformem na maneira de ser de todos os dias, porque aí vai acontecer que uma mulher já não é discriminada, uma jovem não passa pela discriminação na escola, não é? Então, o sistema e o tipo de qualidade de serviços que são disponíveis e que nós podemos gozar no sistema de saúde é diferente. A maneira como nós temos os nossos direitos e todos nós protegemos os direitos de vítimas, de sobreviventes e que depois, claramente, não é, influencia as próximas gerações, também muda. E exige, acima de tudo, também que os nossos governos sejam mais responsáveis e que sejam mais responsivos às necessidades das mulheres. Muchas gracias. El papel y la responsabilidad del Estado en el ámbito de la salud, de la educación, es interesante. ¿Más preguntas? Hola, buenas noches. Vale, yo soy de Mozambique y la cocina, creo que cuando ella llegó le ha dicho, mira cocina, nosotros estudiamos juntos en la guardería, ella no se recordaba, pero estudiamos juntos en la guardería en Mozambique y después cada persona tiene su camino y por acaso las personas que la cocina conozco en Mozambique, una de ellas es mi prima, es muy grande la guerra, pero esto después hablaremos. La pregunta que quiero hacer a la cocina es muy directa. Quiero que ella define la palabra valentía, coraje. Quiero una definición de esto de ti. ¿Qué es para ti coraje? ¿Qué es para ti valentía? Gracias. É uma pergunta difícil, não? La valentía, la coraje es la capacidad de hacer las cosas que una persona acredita, apesar de todos os perigos e todos os riscos que isso significam.
de uma maneira mais pessoal e também de uma maneira que honra todas as mulheres que foram vítimas de violência. A coragem é, primeiro, de ser capaz de gritar no momento da agressão. A coragem é ser capaz de olhar nos olhos do que é o agressor e que muitas vezes é um homem que nós escolhemos, não é? E escolhemos fazer a vida e que temos uma relação muito pessoal, uma relação íntima, e algumas vezes é a única pessoa que tivemos uma relação íntima, e olhar nos olhos e dizer não, basta. Essa é a coragem. Coragem é ter a capacidade e a força que nem sempre sabemos de onde vem e olhar para uma pessoa que é estranha e dizer, ter a coragem de dizer: eu fui abusada, eu fui agredida, eu fui violada. Porque também o contrário de coragem é também a capacidade de ser vulnerável. Ter a coragem de ser vulnerável e nessa vulnerabilidade exigir que a tua história seja reconhecida, que a tua história seja validada, não é? E é coragem também acordar todos os dias e ter a capacidade de perseguir e fazer com que o teu caso e a tua história seja ouvida pelas autoridades, apesar de todos os obstáculos que se apresentam de uma maneira muito real, muito concreta, que acaba às vezes ter um sabor na boca que parece ferro, é uma coisa felina, não é? E no fim do dia também, coragem é depois ter a capacidade de acordar todos os dias, abrir as cortinas e dizer: alô, buenos dias, eu sou Josina, eu sou sobrevivente, pero eu gosto da vida e estou muito grata por poder continuar a respirar depois de tudo que aconteceu. Para mim, essa é a coragem. Aquí delante hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Después de esta intervención de Rosina, quiero hacer una pregunta más prosaica. Primero de todo, gracias por estar aquí en Barcelona y gracias por vuestro testimonio. A la distancia a veces parece insuperable, pero habéis llegado mucho, y gracias a los cineastas por este documental que también llegó mucho. Este verano estuve en Maputo y estuve en el festival Hip Hop Puños en Ar, en el centro franco-mozambicaño. 20 artistas, no había ninguna mujer, ¿no? Que me sorprendió. No quería preguntar, ¿saben en algún momento del documental cuál es la relación con los otros artistas, ¿no? Y cómo se ve la lucha de la mujer en el entorno juvenil? Y a Rosina, la pregunta menos prosaica: estamos a 5 días de las presidenciales de Mozambique, ¿no? Unas elecciones muy importantes, pues, para consolidar el proceso de paz en Mozambique. Yo tengo la sensación también de
este verano y de seguir la realidad mozambiqueña, de que no sé si va a responder a las reivindicaciones de los jóvenes de Mozambique, ¿no? Los jóvenes país, aunque estemos cerca de los 40 años, un poco más, ¿no? Hay unas generaciones africanas que van mucho más lejos de lo que la expectativa de las elecciones puede generar, incluso del propio Frelimo y del gobierno. ¿Qué opinión tienes sobre qué es lo que va a pasar dentro de 5 días en Mozambique? Si quieres contestar. Muito obrigada pela pergunta. Estamos num momento muito bonito por causa da democracia que nós temos, porque é a oportunidade que o povo tem de ir às urnas e escolher. E isto é um dever muito soberano que cada moçambicano tem. Ao mesmo tempo, estamos num momento de muita dúvida, de muito questionamento internamente em Moçambique, das nossas lideranças, daquilo que foi feito e daquilo que prometem fazer no final. Relativamente à mulher, vou acrescentar este ponto. Pela primeira vez em Moçambique, nós tivemos uma mulher que se candidatou a ser Presidente da República. Ela é uma defensora de direitos humanos, Alice Mabota, mas infelizmente ela não foi apurada. Mas pela primeira vez, pelo menos, nós tivemos isto. E acho que das próximas vezes outras irão candidatar-se e vão ser apuradas. E é isso que nós queremos que haja este espaço para todos. A resposta dos jovens, os questionamentos dos jovens, eu trabalho muito em direitos humanos e tenho aprendido, não só com a história de Moçambique, do mundo, mas também a história dos espanhóis, que as reivindicações sempre existiram e devem continuar. Os jovens têm que lutar pelo seu espaço. Eu costumo dizer que eu sou de uma geração do porquê não. Eu sou da geração do porquê não. E cada jovem deve procurar o seu espaço e exigir do Estado melhores políticas de habitação, melhores políticas de educação, melhor integração na sociedade, porque nós temos déficit. A questão do emprego é uma questão muito importante e muito candente na sociedade moçambicana. Então, há uma necessidade de nós, os jovens, em primeiro lugar, podermos fazer de tudo para solicitar, para exigir de todo um governo, porque daquilo que nós temos visto, questões como corrupção, questões como violações de direitos humanos, liberdade de expressão, são questões que nós temos visto. Temos uma política de habitação para os jovens em Moçambique, são políticas. É aquilo que nós dizíamos no outro momento. Moçambique é um paraíso legislativo, tem muita legislação muito bonita, mas a prática, os resultados nós não conseguimos ver. Então está na hora de não só os jovens, os vários grupos, as crianças, as pessoas idosas, as mulheres, as raparigas, fazerem um pouco mais daquilo que têm feito para conseguirem que os seus direitos sejam efetivos. Estamos num momento candente e nos próximos pleitos eleitorais há de haver mais uma questão de nós dizermos, mas você não fez isto e nós não vamos votar para si porque não fez isto. E estamos a evoluir como sociedade, temos 40 e poucos anos de independência. Nos próximos tempos as coisas vão ficar mais complicadas, porque as pessoas querem mesmo resultados, as pessoas querem transparência, as pessoas querem que a Constituição seja respeitada e as coisas melhorem, porque o que o jovem não vê é: eu estudei, fui à universidade, não tenho emprego. Eu cresci, não tenho condições de comprar uma casa, não tenho condições de ter transporte, não há vias de acesso, não há facilidades. Então, é vosso dever criar isto tudo para que nós possamos eventualmente avançar. Não sei, nem posso prever o que serão as eleições, porque pode ser coisa muito boa, mas também pode ser coisa muito má. Digo mesmo assim, pode ser coisa também muito má.
e esperamos que os nossos líderes tenham sabedoria para conseguir ultrapassar as diferenças que existem e respeitar aquilo que será a decisão dos pleitos eleitorais. A questão do hip hop, do festival. Só para secundar o que... Depois vou responder. Só para secundar o que a Ivete estava a dizer, que mais do que tudo é que o nosso papel como artista, como um influenciador ou ativista, neste pleito eleitoral, é levar a mensagem a todo jovem do dever de ir votar. Então, mais importante, independentemente do resultado, que quando sair, vai sair, mas o dia 15, que é o dia que foi destinado, todo jovem tem a obrigação de exercer o direito. Então, eu acho que isto é mais importante, de passarmos essa mensagem e eles terem a consciência que são importantes para a decisão, para a tomada de decisão do destino do país, porque no final do dia são eles que ficam, são eles que têm que dar seguimento a tudo que estamos a deixar ou que tem que seguir para frente. Respondendo à questão dos punhos, que não tinha Festival dos Punhos, honestamente falando, eu raramente participo nesses festivais pelo simples fato de que são ambientes em que as pessoas as mentes já estão formatadas. Não há nenhuma informação adicional que eu levo para esses jovens, porque são jovens que vivem o hip-hop, conhecem o hip-hop, conhecem a minha música, conhecem as letras, os coros. Praticamente eu vou fazer repetição. Muitas das vezes, para mim, dá-me mais impacto ou é mais prazeroso participar de um festival, e por acaso estive fora de Maputo, onde vou trabalhar com mentes cruas ou nuas. Vou levar mensagens para pessoas que nunca ouviram a minha música. E tenho acompanhado, eu sigo muito palestrantes, principalmente brasileiros, que eu acho que a nível de comunicação são excelentes, que diz que o exercício que a gente faz de passar a mensagem, não podemos trabalhar com as pessoas que já vivem no contexto musical do hip-hop. E ele explica ainda mais. Se for para levar uma mensagem de empoderamento da mulher, eu não faço numa sala de 300 pessoas. Para as pessoas que já sabem quem é Dama do Bling e conhecem a minha história. É repetição. Eu trabalho para a mulher nas comunidades. Trabalho para a rapariga, onde não há luz, onde não há televisão, onde não há revistas, onde não há internet, onde não tem informação, nunca me viram. Pronto, tirando se calhar em algumas regiões onde tem acesso à televisão e vê os programas de reality shows que passam. E lá eu dá mais prazer em fazer hip hop, falar de mulher, e falar da realidade, falar de intervencionismo social, é que eu faço. Raramente vai me ver nesses espetáculos, porque realmente são mentes esclarecidas. E para mim não há mais valia que eu levo para lá. É a minha opinião. ¿Quieres responder sobre las elecciones? Sí. Sim. As eleições que estão vindo, não é? Eu penso que é um momento muito importante na história do nosso país, porque depois de 40 anos, não é? Apesar de ser em termos de independência, ainda é muito jovem como país. As experiências que nós tivemos, primeiro de nos termos libertado do sistema colonial, não é? Mas depois disso, Moçambique tomou uma posição na região da África, principalmente da SADC, que fez com que Moçambique voltasse a uma situação de guerra. E então o nosso país, e nós crescemos, não é? Com aquela proximidade de guerra durante todos estes anos. Como a Bling
não quer dizer a idade dela, não é? Eu por acaso, agora gosto muito de dizer, sou uma mulher de 43 anos, não é? Então, nesses 43 anos, a possibilidade, não é até publicidade, a realidade de guerra é uma coisa com que todos nós crescemos. Então, quando vamos agora às urnas e para irmos votar, é porque temos sempre a esperança e o sonho de que a guerra, que vamos ter um país em paz e que a guerra realmente, não é, a morte diária de moçambicanos que estão nas estradas, que estão nas comunidades, que essa guerra possa possivelmente, não é, terminar. Então, esta é a esperança com que nós vamos e com que nós vamos sempre votar. Eu gostaria, não é, e espero que nos próximos anos haja uma outra mudança em termos da maneira como nós participamos, que é o papel da mulher, não é? Que é para os partidos políticos possam começar a criar uma agenda feminina, uma agenda pró-mulher. E que isso significa, então, que nos manifestos políticos, não é? Seja Frelimo, seja UNAMO, seja UDM, seja quem for, ponha uma agenda que diz para a maioria do povo moçambicano, que é mulher, porque a percentagem de mulheres é ainda maior do que dos homens, esta é a promessa que nós fazemos. Significa coisas simples, ter acesso realmente à rede de saúde, ter acesso à educação, e que a educação continue a ser, e que seja, não é, com uma agenda de mulheres, que faça, portanto, com que jovens, com que miúdas possam primeiro ir à escola, possam então ter acesso a continuar a escola, porque também isso é um grande desafio que nós temos, é que nós fazemos grandes campanhas, incentivamos as miúdas a irem à escola, mas depois, quando é preciso continuarem o sistema, já a educação no nível secundário, não é? A tendência é, depois das famílias, está bem, então Josina vai à escola, porque é o rapaz, e o investimento é feito no rapaz. Mas é necessário, e há muitos exemplos, e desculpa a modéstia, uma das organizações que está a fazer isso no continente é uma organização que se chama Graça Machel Trust, que é uma organização de minha madre, e que demonstrou que é possível influenciar, não é, os agentes sociais, que seriam, portanto, os custodians, para que comecem a perceber e que façam trabalho na comunidade para reter as meninas no sistema de educação, não é? E então, mas isso tem que ser algo que realmente vem nos manifestos políticos, não é? Próxima vez que a Frelimo for, portanto, às urnas daqui a 5 anos, a esperança é que todas nós possamos sentar e que possamos dizer, ok, a próxima vez que nós vamos eleger, nós não queremos só mulheres que estejam no partido, que estejam nas instituições do Estado, que estejam no Parlamento, mas a diferença tem que ser o que elas vão realmente fazer por nós, como mulheres, não é? Quer dizer, como mulheres, como jovens e como mulheres, crianças que têm um futuro. Então, essa é a minha possibilidade. Agora, a esperança é realmente que nós vamos votar e que possamos ter paz. Daqui a 5 anos, eu espero voltar a Barcelona e poder sentar consigo e dizer, temos uma mudança. Agora, os nossos partidos já fazem uma campanha pró-mulher. Bueno, la última pregunta. Hemos hablado de política, del papel del Estado. ¿Alguna que queráis, algún tema del que queráis hablar? Sí. Aquí delante. Hola, muchas gracias primero por vuestra charla y el documental, me ha encantado. Yo quería preguntar sobre el papel de la religión dentro de todo el tema de la mujer, ¿no? Porque yo he trabajado con gente angolana y gente de República Democrática del Congo y muchas veces decían que la Biblia
se decía que el hombre era el jefe de la casa y como la Biblia lo decía, ellos tenían que aceptar esas condiciones. Entonces yo quería saber un poco en Mozambique cómo se llegaba a esto y cómo vosotras influenciáis dentro de la religión. É uma pergunta controversa. Para encerrar. Controversa faz sempre bem, porque cria depois progresso. A Ivete disse uma coisa muito interessante quando ela falou sobre o assunto da Bíblia, na qual ela diz que Adão, não é, comeu a maçã, mas a culpa sempre fica com Eva. Uma coisa muito interessante. Eu digo, de certa maneira, agora que tenho estado a fazer um trabalho na área de violência, que o primeiro crime do homem contra a mulher começa na Bíblia. Começa exatamente no momento em que Eva dá a maçã ao homem, o homem come, não é? E na Bíblia, então, Deus aparece e diz: onde vocês estão? Adão, de onde vocês estão? E a primeira resposta que Adão dá é que perdona-me porque nós estamos desnudados, não é? Então que vem a consciência de comendo a maçã ficou desnudado, porque Deus não tinha informado que eles estavam nus, não é? Mas a outra, onde começa o pecado original, aquela mulher que tu me comer a maçã. O primeiro crime é exatamente isso. Não é físico, mas é psicológico, é verbal. Mulher foi Adão e Eva que comeram, não é? Mas o Adão diz, naquele momento, aquela mulher. Em algumas versões diz, a mulher. O que demonstra? Ela não tem responsabilidade, não é? E não precisa de responder. Como se diz? Accountability passou a ser daquela violência, quer dizer, começa. Porque a partir daquele momento, a mulher sabe que está numa relação íntima, mas vem o título, aquela mulher. E tudo que é depois, então, que não é permitido, que não é visto como bem, a culpa vem sempre por uma mulher. Agora, o que acontece na realidade agora? É que realmente o papel religioso ainda é exatamente como um tampão, não é? Não se pode falarmos com os pastores, com os bispos, não é? E a primeira coisa que os bispos também nos dizem é: vamos resolver isto entre nós. Não é debatido. Olha também que nós temos, não é? Casos que são internacionais, como alguns dos pastores da Igreja Católica que têm estado a abusar mulheres e têm, acima de tudo, estar a abusar ninhos, não é? Mas isto tem acontecido durante gerações. Isto não é um crime novo. É verdade que agora fala-se muito mais, mas não é. E então o segredo continua a ser, não é, algo que é ainda inculcado na realidade dos crentes. Seja a Igreja Católica, seja metodista, portanto protestante, não é? E dos grandes desafios que a organização que eu fundei, por exemplo, que se chama Kutluka e que significa, portanto, renascer, um dos grupos-alvos com que nós estamos a trabalhar e temos já estado a fazer trabalho de consciencialização e engajar para que este assunto seja realmente debatido, são os líderes religiosos. Porque a verdade é que a influência ainda é muito, muito grande. É verdade que uma mulher pode vir e fala dessas coisas. Podemos ter líderes políticos que falam. Mas a influência, não é, no dia a dia de todos nós, tem muito a ver com o que é o ensinamento da Bíblia, o que são os conhecimentos da Bíblia e, portanto, como é que isso então são interpretados e realmente são feitos em realidade pelos líderes religiosos. Então, esta é também parte de uma campanha que tem que ser feita por todos nós, não é? E a capacidade de sempre questionar, porque acima de tudo, nós somos todos filhos de Deus, seja a mulher, seja o homem, e Deus protege-nos a todos nós. Então é preciso que estes representantes na Terra
realmente implementem este fator, não é? Que é a proteção da vida de todos nós. Secundando o que estava aqui a Josina a falar, mas acredito igualmente que temos que sempre olhar o aspecto sociocultural da sociedade ou das comunidades. E o papel da religião em sociedades de países em vias de desenvolvimento, onde, volto a referir, não há educação, não há informação, nota-se um movimento, não diria, nem a favor nem contra, mas nota-se um movimento da existência agora são pastores, profetas, pastores ou profetas, posso assim dizer, que também, para mim, tem feito um trabalho positivo a nível das famílias, dos núcleos familiares, porque criam núcleos ou sessões de debate. E inicialmente o que acontecia eram movimentos em que as mulheres violentadas ou as mulheres vítimas é que iam a esses centros buscar conselho, buscar ajuda, ouvir a palavra de Deus. Mas depois nota-se que estas mulheres passam a ser acompanhadas pelos seus esposos, pelos seus companheiros. E a mensagem já não vai só para a mulher, o homem também bebe de alguma informação. Aí eu vejo um lado positivo da religião, ou desse papel desses pastores ou dos profetas, que voltam a unir as famílias pela religião. Não conheço a Bíblia. Eu nasci, cresci católica, hoje sou muçulmana pelo casamento. E o Alcorão também, não diria que é controverso, mas o Alcorão é suscetível de interpretação. Cada mualana interpreta a lei como acha que Allah quis dizer. E alguns, posso dizer, em alguns aspectos são similares, que falam, por exemplo, que um homem pode ter 4 mulheres, desde que consiga dar de forma igual, sustentar as 4 de forma igual. Se dá carro a uma, tem que dar a segunda, a terceira, a quarta, o mesmo carro. Se dá uma casa, tem que dar a segunda, a terceira, a quarta, a mesma casa. Quer dizer, e é o que diz a lei. E verificas este estilo devido a esta forma de viver naquelas famílias abastadas que o homem tem condições de manter 3, 4 mulheres. Mas eu que sou muçulmana, eu e meu marido temos 3 filhos. Não, e volto a dizer, não vou aceitar uma segunda esposa do meu marido. Seria para mim muito violento. Primeiro porque, na minha percepção, estou a construir algo com uma pessoa. Estamos a fazer um trajeto para os nossos filhos. E sempre se diz que na religião que ainda que o homem tenha que ter uma segunda mulher, sempre tem que questionar a primeira, não é? Teria que me perguntar se posso buscar uma segunda mulher. Então, a bem ou a mal, não sei os católicos, mas pelo que eu vejo destas novas igrejas, os novos pastores, os novos profetas, sinto que há uma aproximação da família. E sinto que não é imediato, mas ainda que o pastor diga que vamos resolver isto entre nós, se de alguma forma o homem participa nessas reuniões de núcleo e recebe a mensagem e começa, se calhar, a ter uma mudança de comportamento, eu diria que não vamos transformar aquele homem, mas podemos transformar aquele rapaz, o filho. E é este que temos que trabalhar. Porque mudar um homem de 50 anos é muito difícil, mas mudar um jovem de 18 ainda conseguimos. Um de 7 conseguimos. Então, a religião, para mim, nesse aspecto, funciona no sentido de unir as famílias e trabalhar as gerações vindouras. Obrigada. Bom, eu também mesmo acho o mesmo que a Josina. É muito controversa essa questão. Eu não gosto de falar
mas é uma questão que me atravessa a garganta, mas atravessa a garganta e atravessa o coração. E eu digo porque eu nasci e cresci dentro de uma família católica e respeito muito a ideologia, a hierarquia da Igreja Católica, mas ao mesmo tempo eu questiono. Nos meios de semana, nós temos os núcleos familiares. E quando nós vamos aos núcleos familiares, eu só vejo mulheres. Eu só vejo mulheres. Tem aquela contribuição que se faz no final do mês, que é o dízimo. Grande parte das pessoas que dão o dízimo são mulheres. Meu marido não dá. Pelo menos lá em casa ele diz, não, eu não entro. Queres dar o dízimo, das tu. Grande parte da população que vai à igreja são mulheres. E no final do dia, eu pergunto, por que é que nós não temos uma papisa? Desculpa. Sim, desculpa. Falo o que dizem que não se deve falar e eu pergunto por que não? Por que é que isto acontece assim? E eu só continuo a ir à igreja porque acredito numa coisa. Se o Deus é aquele que nos ensinam, esse Deus não discrimina as mulheres. Então, quem discrimina é a sociedade, é a população e não efetivamente o nosso Deus. Então, nós estamos numa sociedade em que a mulher ainda tem muitas lutas, em que a mulher ainda não, ainda não extrapolou algumas portas, ainda não está em determinados contextos. E eu espero que as minhas filhas, as minhas netas, consigam um dia dizer que eu já sou padre ou madre. Eu sei que existem aquelas madres, mas não nos termos em que um padre efetivamente é. E se o mundo é para todos e o mundo é de todos, por que é que não podemos? E eu sou da geração do por que não? Ponemos el punto final al acto. Muchas gracias, Ivette Mafunza, Dama Dublín, Josina Machel, Iván, Raúl de la Fuente, por acompañarnos. Sí, añadid lo que queráis. Muy cortito, Bueno, como hombre, la idea original del docu es de Iván Zainos, me gustaría decirlo, dejarlo claro, Iván Zainos y Medicus Mundi. Yo soy el director, pero estoy aquí en representación de un equipo de Kanaki Films. La idea de traer y de incluir artistas como Ivette y Dama Dublín es de Amaya Ramírez, guionista y productora de la película. La idea de incluir a Josina en la película es de Iván. Y quiero también reivindicar el trabajo de otras mujeres del equipo de Kanaki, como Nagore Zeiza, sonidista, ayudante de dirección, montadora de la peli. Yo estoy aquí representando a un equipo y orgulloso, muy orgulloso sobre todo de ver a nuestras protagonistas, a Josina, Dama y Ivette. Os admiro mucho, ha sido un placer trabajar con vosotras y yo cuando veo el ritmo de la película, pues bueno, me siento muy feliz y estoy muy orgulloso y os doy las gracias porque la película en realidad es vuestra. Yo soy, como decía Josina, un soldado que sí creo en la causa que comentaba Josina. Yo sí que creo que hay una guerra contra las mujeres, porque 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia de género. Eso es una guerra y yo sí que estoy de vuestro lado y bueno, solo he puesto mi altavoz cinematográfico a vuestra causa, de lo cual me siento muy orgulloso. Gracias. Bien, estamos en el momento de los agradecimientos. ¿Os imagináis que hacer un documental así pues es un montonazo de trabajo? Ya lo ha dicho Raúl. Y a nivel pues de Medicus Mundi, aunque no sea visible, aquí se ha trabajado un webdoc, se han trabajado, bueno, han habido facturas para arriba y para abajo, como podéis imaginar. Entonces, pues también dar las gracias a todo el equipazo aquí en Mozambique, en Maputo, que hicieron un súper trabajo. Toda la gente que estuvo arriba y abajo durante jornadas pues largas, ¿no? También a las chicas que están aquí, también pedirles, por favor, el mes que viene estamos en Maputo presentando el docu. Allí va a ser también otra lucha, ¿no? Pero que con Josina, con Ivette, con Dama Dublín, estoy seguro que va a haber un impacto brutalísimo, y invitarlas desde ya, el 26 de noviembre en Maputo, a que estén allá con nosotros.